Num tempo em que o mundo seguia seus próprios deuses, onde os homens construíam ídolos e viviam sem direção, um homem comum foi escolhido para um propósito divino. Seu nome era Abrão, um habitante de Ur dos Caldeus, uma terra próspera, mas cheia de idolatria. Abrão não era rei, nem sacerdote, nem guerreiro, mas seu coração era sensível à voz de Deus. E então, o Criador o chamou. Chamou-o para deixar tudo, sua casa, seus parentes, sua segurança, e seguir por um caminho de pura fé. Foi o chamado que mudaria não apenas a vida de um homem, mas o destino de toda a humanidade. A história de Abraão não é apenas um relato antigo, é um mapa para a nossa própria jornada de fé. E hoje, vamos desvendar juntos cada passo desse caminho extraordinário. Certa noite, em Ur, o silêncio foi rompido por uma voz que não vinha da terra, mas do céu. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Imagine por um instante o peso dessas palavras. Nenhuma explicação, nenhum mapa, nenhuma garantia visível. Apenas uma promessa. Abrão já tinha 75 anos. Era casado com Sarai, que não podia ter filhos. Humanamente falando, tudo estava contra ele. Mas ele acreditou. Naquele exato momento, a fé nasceu onde a lógica terminava. E a sua resposta foi um ato de obediência imediata. Abrão reuniu sua família, seus servos, seus animais e partiu. Deixou para trás o conforto e a previsibilidade da cidade e seguiu rumo ao desconhecido. Cada passo que ele dava era uma declaração de confiança em Deus. A poeira do deserto levantava sob seus pés, mas seu coração permanecia firme, ancorado na promessa que tinha ouvido. Quando finalmente chegou à terra de Canaã, Deus lhe apareceu novamente e disse: "A tua descendência darei esta terra." Em resposta, Abrão não construiu uma casa, mas um altar ao Senhor. Ali, ele adorou, porque ele sabia que estava diante do cumprimento de algo eterno. A jornada dele não era apenas geográfica, era, acima de tudo, espiritual. Era um homem sendo moldado passo a passo para se tornar o pai da fé. Mas a fé, para ser genuína, precisa ser provada. O tempo passou, e as promessas pareciam cada vez mais distantes. Abrão envelhecia, Sarai continuava estéril. O deserto à sua volta se tornava um espelho de sua alma, vasto, silencioso e aparentemente sem respostas. Em meio às dúvidas que certamente surgiram, Deus falou novamente com uma ternura imensa: "Não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande." Com o coração aflito, Abrão desabafou: "Senhor, que me haverás de dar, pois continuo sem filhos?" A sua dor era real. A sua pergunta era sincera. Então, Deus o levou para fora da tenda. Sob o manto escuro da noite, mandou-o olhar para o céu estrelado e disse: "Conta as estrelas, se é que podes contá-las. Assim será a tua descendência." E a Bíblia nos diz algo poderoso. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Ele escolheu acreditar na promessa, não na circunstância. Naquele momento, Deus estabeleceu uma aliança eterna com Abrão. Prometeu que sua descendência seria incontável como as estrelas e que, por meio dela, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Como um selo visível dessa aliança, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. E Sarai, sua esposa, passou a se chamar Sara, que significa mãe de príncipes. Os seus nomes foram alterados para refletir o futuro que Deus havia planejado para eles, mesmo antes de se tornar realidade. Mas a promessa ainda parecia impossível. O tempo continuou a passar. Sara, já com idade avançada, chegou a rir quando ouviu de um anjo que teria um filho. Era um riso de incredulidade, de quem já tinha desistido. Mas a resposta divina foi uma pergunta que ecoa até hoje. Haveria coisa demasiadamente difícil para Deus? E no tempo determinado, contra todas as probabilidades, nasceu Isaque, o filho da promessa. O riso de incredulidade de Sara se transformou em riso de pura alegria. A promessa se fez carne. O impossível se tornou real. Abraão e Sara aprenderam da forma mais profunda que a fé verdadeira não é acreditar apenas quando tudo faz sentido, mas principalmente quando tudo parece impossível. É confiar que o poder de Deus é maior que a nossa realidade limitada. Anos mais tarde, a fé de Abraão seria levada ao seu limite. Deus o colocou diante de sua maior prova. A ordem foi devastadora. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em sacrifício sobre um dos montes que te direi.
O coração de um pai se partiu em 1000 pedaços. Isaque era o milagre, o cumprimento da promessa. Como Deus poderia pedir isso? Ainda assim, Abraão obedeceu. Na madrugada seguinte, ele partiu em direção ao Monte Moriá. No topo da montanha, com o coração pesado, mas com a fé inabalável, ele levantou o cutelo. Naquele instante, a voz do anjo do Senhor ecoou dos céus: Não estendas a tua mão sobre o menino, pois agora sei que temes a Deus. A fé havia vencido. Abraão provou que estava disposto a entregar tudo, até mesmo o que mais amava. E em troca dessa entrega total, Deus reafirmou sua aliança e o abençoou abundantemente. O chamado de Abraão é, em sua essência, o chamado universal da fé. É sobre deixar o que é conhecido e seguro pelo desconhecido que Deus nos apresenta. É sobre confiar nele quando não há sinais visíveis. É sobre esperar com paciência quando o tempo parece dizer não. A fé é o idioma do céu, a moeda do reino. E aquele que confia, mesmo sem entender, se torna parte da história divina. Abraão não foi perfeito. Ele teve suas dúvidas e seus erros, mas ele foi obediente. E por meio dele, Deus mostrou ao mundo que a fé é o caminho para essa bênção. Hoje, séculos depois, Deus ainda chama. Talvez não para sair de uma terra física, mas para deixar para trás tudo o que te prende à dúvida, ao medo, ao passado. Ele continua a dizer: Sai da tua zona de conforto. Confia em mim, e eu te mostrarei o caminho. O mesmo Deus que chamou Abraão chama você hoje. E a promessa que ele fez ainda ecoa pelos séculos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua jornada de fé também faz parte dessa grande história. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, refletindo sobre essa jornada incrível. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que a sua fé seja fortalecida, assim como a de Abraão. Até a próxima!